O apartamento 301 do Bloco C era conhecido por ser pesado. Não de um jeito alegórico, mas real. Todos os inquilinos anteriores haviam saído em menos de 6 meses, alegando a mesma coisa. A sensação constante de estar sendo observado, o frio repentino em pleno verão e principalmente os ruídos. Eu, cético convicto, ignorei os avisos. Era um bom preço em uma ótima localização, perto da universidade onde eu fazia meu mestrado em engenharia civil. Expliquei a mim mesmo que o prédio era antigo e os barulhos eram estruturais. O frio era devido a uma má vedação e a sensação de ser observado era o estresse pós-mudança. No primeiro mês, tudo foi relativamente normal. Estrutural, eu pensava, quando ouvia um arrastar lento no assoalho de madeira do andar de cima, sempre por volta das 3 da manhã. O vizinho do 401 era um idoso que mal andava. O som era muito arrastado para ser ele. Mas a mente racional sempre encontra um álibi. A tubulação, o vento, a dilatação do material. A coisa escalou sutilmente. Certa noite, eu estava na minha escrivaninha, revendo plantas, quando senti a temperatura do quarto cair drasticamente. Não era o ar-condicionado. Olhei para a janela, fechada. Foi então que ouvi, bem perto do meu ouvido esquerdo, um suspiro. Era úmido, frio e carregado de uma melancolia profunda. Quase palpável. Pulei da cadeira, o coração disparado contra as costelas. Varri o quarto, acendendo todas as luzes. Nada. Estava sozinho. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui segurar o copo d'água. Decidi confrontar a realidade da lenda. Pesquisei sobre o histórico do prédio, o 301. Não demorou para encontrar reportagens antigas sobre uma tragédia ocorrida há mais de 40 anos. Uma família vivia ali. O pai, após uma briga violenta, assassinou a esposa e o filho pequeno com uma arma branca. No mesmo quarto onde agora eu dormia, e depois se suicidou. A tragédia foi tão brutal que a polícia da época demorou a liberar a cena, citando a atmosfera perturbadora do local. Eu tentei justificar. A sugestão. Eu li a história e agora meu subconsciente estava me pregando peças. Mas na noite seguinte, o ruído mudou. Em vez de o arrastar, era um som de impacto, como um objeto pesado caindo, vindo do meio da sala. Eu estava na cozinha. Fui até lá, devagar. A sala estava escura, apenas com a luz da rua invadindo as frestas da persiana. Nada estava fora do lugar. No entanto, quando voltei para a cozinha, notei algo no piso de porcelanato. 3 marcas escuras e úmidas, lado a lado, como se dedos muito longos e finos tivessem se arrastado e se apoiado ali. Não era sujeira. Tinha um cheiro fraco de terra molhada e algo metálico. O ápice aconteceu no meu último dia no apartamento. Eu já havia entregado as chaves e estava apenas terminando de embalar os últimos livros. Eram 23 horas. Silêncio absoluto. Eu estava abaixado, junto à porta do quarto, quando senti um toque frio no topo da minha cabeça, como se alguém tivesse pousado a mão ali. Não era pressão, era apenas a presença gélida de algo. Congelado, ergui a cabeça lentamente. No batente da porta, pairando no ar, ou eu estava aterrorizado demais para ver se havia algo segurando, havia um pequeno chumaço de cabelo castanho, seco e emaranhado, preso a um pedaço de tecido de algodão gasto. Tão insignificante e ao mesmo tempo tão concreto. Um pedaço da tragédia, um vestígio físico do terror que eu havia tentado negar. Larguei o que estava segurando e corri. Fechei a porta atrás de mim, a chave girando com um clique desesperado. Nunca olhei para trás. Entreguei a chave na portaria e dirigi sem destino até o amanhecer. Mesmo hoje, em um apartamento novo, moderno e sem histórico de morte, durmo com a luz do corredor acesa. E quando sinto um frio repentino, ouço um estalo na madeira, não penso mais em vedação ou dilatação. A racionalidade tem seus limites, e o meu foi quebrado no 301. Eu não vi um fantasma. Não houve correntes ou vozes demoníacas. Houve apenas a presença, o suspiro e a prova de que a realidade às vezes está manchada pelo que não podemos explicar, mas que fica, teimoso, no mundo dos vivos. A biblioteca silenciosa do 702. Mudei-me para o 702 na esperança de um novo começo. O bairro era vibrante, a vista da janela era espetacular, e o apartamento, embora um pouco menor do que o anunciado, tinha uma peculiaridade que me fascinou. Uma biblioteca embutida, do chão ao teto, preenchendo toda uma parede do escritório.
O corretor mencionou que o antigo morador era um professor universitário recluso, mas que não havia mais móveis no local, exceto pelas estantes fixas. O problema começou com a estática dos livros. Eram cerca de 500 volumes. Clássicos, filosofia, história antiga. Livros que pareciam ter sido manuseados por décadas, com páginas amareladas e lombadas desgastadas. Eu não era um leitor ávido, mas o cheiro de papel velho e mofo conferia um charme nostálgico ao lugar. Na primeira semana, enquanto tentava organizar minhas caixas, comecei a notar a rigidez do silêncio no escritório. Enquanto o resto do apartamento ecoava com os sons da cidade, ali, o som era absorvido. Era um silêncio denso, quase sufocante. Pensei que talvez as estantes de madeira funcionassem como um isolamento acústico natural. Os fenômenos começaram com os títulos. Eu passava pelo escritório e notava que um livro que eu tinha certeza de ter visto na prateleira de cima, agora estava na prateleira de baixo. Pensei, distração. Na segunda vez, um volume de Aristóteles estava virado de cabeça para baixo. Comecei a catalogar mentalmente a posição de alguns livros-chave. Na manhã seguinte, A República de Platão estava sutilmente puxado para fora, como se alguém o tivesse acabado de largar. Para um cético como eu, um desenvolvedor de softwares, a única explicação era a instabilidade das prateleiras que deslizavam os livros aleatoriamente. Para testar, tirei todos os livros, um a um, e os recoloquei em ordem alfabética de autor. A tarefa levou a tarde inteira. Naquela noite, acordei com o som mais sutil que já ouvi. Um raspar quase inaudível, vindo do escritório, como se uma unha roçasse o papel. Levantei, a adrenalina correndo fria nas veias, parei na porta do escritório, a mão na maçaneta. O raspar parou. Liguei a luz. Tudo estava em perfeita ordem alfabética. Mas havia algo diferente. Sobre a escrivaninha, aberta no centro do cômodo, estava uma agenda antiga, que não pertencia a mim. Era um diário com a letra miúda e frenética do professor. Abri na primeira página visível. Ele falava dos murmúrios, de como eles não deixavam ler, e de como estava começando a achar que os livros não queriam ser lidos. Eu estava prestes a ligar para a polícia, certo de que alguém havia invadido o local, quando a agenda tremeu levemente nas minhas mãos. Olhei para a biblioteca. Então, vi. Não foi um movimento brusco. Foi uma lenta, gradual e impossível movimentação. Um volume de história romana, no terceiro andar da estante, começou a deslizar para fora, sem que houvesse qualquer vibração no chão ou na prateleira. Não caiu. Ele apenas se moveu, a uma velocidade imperceptível, até a capa ficar totalmente visível. No topo da lombada, onde deveria estar o número de classificação que eu havia marcado com um pequeno adesivo, havia agora um arranhão profundo, como se um objeto pontiagudo tivesse sido passado ali com força, riscando o número que eu havia colocado. Era uma agressão clara, direcionada a mim, ao meu sistema. De repente, o silêncio denso se quebrou. Não com gritos, mas com a sensação ensurdecedora de centenas de folhas sendo folheadas rapidamente, todas ao mesmo tempo. Era o som de uma biblioteca inteira sendo folheada por um vento invisível e furioso. O cheiro de mofo e papel se intensificou, sufocando-me. Não esperei para ver o que mais se moveria. Peguei a agenda e saí do apartamento, a porta batendo com força. Deixei para trás a estática, os murmúrios e a certeza de que o antigo morador não estava apenas recluso, mas sim preso a um conhecimento que queria a todo custo impedir que outros acessassem. A biblioteca não era uma decoração, era a própria reclusão do professor, e eu me tornara seu novo leitor involuntário e, talvez, sua próxima vítima de silêncio. Vendi a agenda e o apartamento no mês seguinte, perdendo dinheiro, mas salvando minha sanidade daquele silêncio letrado.